Vanderlei, o que a gente consegue sentir depois desse jogo, né, terceira partida sem vitória, você que acompanha futebol há muito tempo, mais do que eu, você sabe disso, né? Quando um time começa a viver um momento ruim fora de campo, muitas coisas começam a pipocar, a aparecer. Por exemplo, ontem surgiu a informação até de um companheiro nosso, super bem informado, que o Carille não teria sido um convite do Atlético Mineiro ao Carille, mas sim o Carille teria sido oferecido ao Atlético Mineiro, né? Então a gente começa a ouvir muitas coisas, sem desmerecer a informação do Everton Guimarães, né, que é companheiro nosso, muito pelo contrário. Mas o Carille disse em entrevista coletiva que ele de fato recebeu uma ligação do presidente do Atlético Mineiro, né? Então a gente começa a questionar como que será que está o ambiente, será que os jogadores estão confortáveis, né? A relação com o Roberto de Andrade era uma relação muito boa. Isso não tem como negar, né? Tanto que quando o Roberto de Andrade ele se despediu dos jogadores e da comissão técnica, houve até uma comoção das duas partes. O Andrés está chegando e é novo ainda. Ninguém sabe como que é, não sei se o clima está o mesmo, se está diferente, se é uma apreensão, se não há, se isso interfere dentro de campo. É cedo para dizer ainda, né? O que dá para você falar é o seguinte: desde que mudou a presidência, o desempenho caiu dentro de campo. Tem relação? Não tem? Não sabemos. A gente vai saber mais para frente. Mas depois do primeiro tempo contra o São Paulo, daí em diante, e coincidência ou não, o Casim também, né? Foi a última participação do Casim como titular, mas imagino que não tem uma relação. Para alguns torcedores tem, que o Corinthians perdeu uma referência, o Júnior Dutra não é da posição, mas dali em diante o Corinthians o Corinthians tem torcedor que fala isso, Depois do Casino não ganhou. Eu acho que não deu certo. É o outrismo, é a questão do outrismo. Casino ganhou mais. Eu acho que com o Casino estava certo, com o Dutra não dá certo. Acho que vale testar, sei lá, um Luca. Também não é a solução, não é? Mas você tem que ver o que você tem. Tem que ir tentando. Né? Você tem que ir tentando até alguma alternativa funcionar um pouco mais. Mas de lá pra cá o desempenho caiu. O Corinthians vinha numa evolução e parecia que tinha consolidado todo aquele futebol do ano passado, que já estava na frente dos concorrentes. Mas contra o Santo André, contra o São Bento e contra o Red Bull, um desempenho fraco dentro de campo. Não se sabe, pode ser só uma questão de momento, jogos que faltou concentração, o Corinthians sem dinamismo, apresentando muitas falhas, errando muitos passes, pode ser uma coisa momentânea, ou pode ter a ver com todo o ambiente do Corinthians também. Ainda não dá para dizer, ainda não dá para você cravar, Vanderlei. Entendi, isso é perfeito. Quando a gente não tem certeza, a gente tem que colocar todos os cenários. Exato. Como você fez. Por exemplo, olhando de longe, não tendo uma total, a gente nunca tem carga de informações, não vejo uma relação entre a chegada de uma nova diretoria e o futebol em campo. Mas eu não descarto, não é isso. Eu não vejo, acho que não tem. Como eu também não via relação. O time está indo bem porque a diretoria é um show de eficiência. Não é isso. Acho que eu separo bem as coisas. Eu acho que não tem nada a ver. Então, agora, claro que eu não tenho todas as informações. Eu posso mudar amanhã e posso entender de uma forma diferente.